Ei, som, agora sim, amém. Curve sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, obrigado por esse momento, obrigado por essa noite, por mais um culto de ensino, Pai. Obrigado pela sua presença, Pai, que é visível neste lugar. Eu declaro, Pai, que essas pessoas vão sair daqui transbordando, cheias, Pai, da Tua palavra. Elas vão entender, Pai, a realidade da nova criação que elas foram inseridas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Aleluia. Bem, há um tempo atrás, há mais ou menos um ano e 8 meses atrás, eu estava em um lugar, num ambiente em que as pessoas fazem o que o mundo faz. Eu estava num lugar onde eu estava rodeado de pessoas, rodeado de amizades, de pessoas que, entre aspas, queriam o meu bem. E neste lugar onde eu estava, por mais que existia alegria momentânea, felicidade momentânea, aquela curtição momentânea, existia um vazio dentro de mim. Existia um vazio dentro de mim que eu precisava ficar preenchendo constantemente com essas coisas que o mundo faz. E quando de repente, nesse lugar em que eu estava, eu fui tocado pelo amor de Deus. Eu senti, eu vi no lugar onde eu estava, tudo como se estivesse em câmera lenta. Aquelas pessoas curtindo, aquelas pessoas embriagadas, drogadas. E o Senhor falou exatamente assim comigo: aqui não é o seu lugar. E quando eu ouvi aquilo, eu tive a certeza, a plena convicção de que era Deus. Dentro do meu espírito eu sabia que era Ele. E desde então, depois que eu ouvi a voz dEle, mostrando para mim que ali não era o meu lugar, não era o lugar onde eu deveria estar, eu busquei intensamente conhecer aonde era o lugar que o Senhor queria que eu estivesse. E, meu irmão, posso falar para você? Eu encontrei o meu lugar. Eu encontrei o meu lugar. E sabe onde é esse lugar? É na presença de Deus. É um lugar onde há paz. É um lugar onde há alegria de verdade. Hoje eu posso sorrir de verdade. Hoje não existe um vazio dentro de mim, porque Ele preencheu esse vazio. E nada vai tirar Jesus de mim. Nada vai tirar Jesus de mim. Sabe, eu busquei intensamente. E eu encontrei o lugar onde eu deveria estar. Eu fui inserido em uma nova realidade. Eu fui inserido numa vida nova. E deixa eu te falar, meu irmão, Deus tem uma vida nova para você. Eis que se fizeram nova todas as coisas. Está disponível para você. A nossa igreja, há um tempo atrás, nos cultos de quarta-feira, no antigo prédio, eu vi o Paulinho ministrando, e ele dizia que a nossa igreja estava subindo para um nível maior. E a nossa igreja chegou nesse nível, porém ainda tem muito mais. Tem mais ainda por vir. A atmosfera já mudou. Já não existe mais crianças tomando leitinho. Já é alimento sólido. Estamos numa nova fase. A gente vê aí, o centro de cura chegou a essa cidade. Meu irmão, o povo da cidade de Arthur Nogueira vai conhecer o poder do nosso Deus. É um Deus bom. Não é um Deus que usa os artifícios do diabo
para te provar alguma coisa. Ele te atrai com bondade. Ele é um Deus generoso. Ele pode fazer infinitamente mais do que você pensa ou imagina. Estamos num nível maior. E tem mais ainda para a gente chegar. Sabe, eu quero dizer para vocês algumas declarações daquilo que você se tornou quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. Eu vou citar algumas declarações aqui para você entender o sentido dessa mensagem. O título dessa mensagem, se nós formos colocar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, seria Nova Realidade. Você é nova criatura. Você é feitura de Deus, criado em Cristo, em verdadeira santidade e justiça. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é rei e sacerdote. Você é propriedade exclusiva de Deus, geração eleita. Nós somos eleitos, meus irmãos. Você é justiça de Deus em Cristo. Você é cabeça e não cauda. Você é abençoado com todas as sortes de bênçãos. Você é santificado em Cristo. Você é a luz do mundo e o sal da terra. Você é um adorador. Você é um semeador. Você é mais que vencedor, meu irmão. Você é templo e morada do Espírito Santo. Você é livre da doença, da miséria e de toda maldição. Você é livre da condenação do pecado. Você é livre das trevas. Você foi transportado do reino das trevas para o reino da luz. Do império das trevas para o reino da luz. Você é curado pelas pisaduras de Jesus. Você é guardado pelos anjos do Senhor. Isso é uma parte do pacote que foi inserido na sua vida a partir do momento em que você aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Na Bíblia existe mais de 8.000 promessas. Meu irmão, essas promessas se cumprem em nossas vidas. Tem que se cumprir em nossas vidas. Nós não servimos a um Deus qualquer. Nós servimos a um Deus grande. Amém? Para você entender sobre nova e realidade. Nova, o que acaba de ser adquirido, o que acaba de ser feito. Eu vou dar um exemplo muito básico, mas é para que você entenda, algo bem simples, mas que para que você entenda. Quando eu era mais novo, criança, teve o lançamento do PlayStation 2. Alguns vão até lembrar, né, dessa época. E quando teve o lançamento do PlayStation 2, eu e meu pai, nós fomos na feira. E tinha umas lojas de games, né, uma loja que vendia acessórios de games, videogames e tudo mais. E tinha uma caixa lacrada, bonitinha ali, fechada. Lançamento, PlayStation 2. Meu pai foi e comprou. Chegamos em casa, abrimos essa caixa. Era tudo novo. Você sentia aquele cheirinho de plástico, aquele cheirinho de game, né? Falando sobre realidade, para você entender o que era novo. Qualidade do que é real, aquilo que existe de fato e o que existe de verdadeiro. Falando ainda do PlayStation 2, naquela época, como era lançamento, os jogos que vinham eram tudo original. Não existia CD pirateado. E com o passar do tempo, né, na verdade, quando você pegava os jogos novos, você colocava ali no PlayStation, você ligava, o CD rodava tranquilamente, porque era de fato original, era uma realidade, era novo, era real. E com o passar do tempo, depois que o PlayStation 2 saiu de linha, saiu de tendência, os jogos novos pararam de fabricar. E aí começaram a piratear. E a gente ainda tinha o PlayStation 2 e a gente começou a comprar esses jogos pirateados, na época que eu não era crente.
E quando nós colocávamos o CD no game, era até engraçado, porque era uma dificuldade para pegar o jogo. Dava aquela tela vermelha. Algumas das vezes eu lembro de uma das vezes que eu coloquei o CD e começou a rodar um filme. Aí eu lembrei, eu tive conhecimento que no PlayStation você consegue rodar o DVD, né, filme de CD. Então assim, não era real. Mas aqui nós estamos falando que essa nova realidade, meu irmão, é um lugar em Cristo, aonde a comunhão foi restaurada. É uma nova realidade. É novo, não velho. É real, não é contrabandeado, não é pirateado. E muitas das vezes, pelas pessoas não conhecerem o que se passou e o que se fez novo, muitas pessoas continuam ainda presas. Elas ficam presas ao passado. Elas ficam presas às coisas erradas porque ainda não conheceram essa nova realidade. Quando na verdade elas já foram livres. Eu me lembro aqui em uma das ministrações da Danila, ela trouxe uma imagem de um elefante. Um elefantinho criança, bebezinho, amarrado a uma cadeira. E trazendo para o nosso lado espiritual, o que isso significa? O elefantinho muitas das vezes somos nós. Nós recebemos a palavra, recebemos alimento, nós crescemos, nós entendemos o que a Bíblia diz, nós meditamos, lemos a palavra todos os dias. Nós crescemos, chega a um ponto que nós ficamos grandes, mas ainda não renovamos a nossa mente ao ponto de se desprender daquela cadeira que nos amarra, que nós estamos presos, que é o passado, que é o engano, que é a vida antiga. Se você não conhecer as realidades da nova criação, não vai poder desfrutar o que Cristo conquistou para você naquela cruz. Nós precisamos conhecer, buscar conhecer intensamente qual é essa nova realidade, essa vida nova que Deus, que Cristo nos proporciona. Abre lá sua Bíblia, por gentileza, em 2 Coríntios 5:15. Vai dizer assim, a minha versão NVT. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida, não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Meus irmãos, Deus, Ele entregou o seu Filho para morrer naquela cruz. Cristo, Ele se identificou com você. Ele morreu naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter uma nova vida. E não vivamos mais para nós mesmos, mas vivamos sim para Ele. Vivamos para Cristo. Sabe? Se é para nós vivermos para Cristo, se Cristo morreu naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos ter uma vida nova, e com essa vida nova, nós venhamos viver para Ele. Pode ter certeza, meu irmão, que não é para viver de qualquer jeito. Não é para viver de qualquer forma. Existe um jeito, uma maneira certa de se viver, a maneira que Ele quer que você viva. Em João 10:10 vai dizer o seguinte, que o ladrão vem o quê? Para roubar, matar e destruir. E Cristo diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Meu irmão, a velha vida, você vê, as pessoas aí no mundo fazem planos. Todo ano, vira ano, passa ano, elas fazem planos.
e durante o ano inteiro ela não consegue realizar nenhum deles. Por quê? Porque o diabo está roubando, matando, destruindo esses sonhos. A velha vida em que a pessoa ainda está inserida, sem o conhecimento do que Cristo fez para ela, ela não consegue desenvolver, ela não consegue ir para frente. Mas aquele que está inserido em Cristo, esse tem vida, além da vida eterna, a vida aqui na terra, de maneira abundante. De maneira abundante. Existe uma forma de viver que agrada a Deus. E nós vivemos pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a substância. A fé é como se fosse um braço para você buscar e pegar as coisas que estão no sobrenatural, que estão no mundo espiritual. As coisas que você não vê com os seus olhos, mas que pela fé você consegue buscar. Você consegue trazer para este mundo. Existe um lado experimental que passamos a provar quando de verdade vivemos para Cristo. Sabe, eu quero dar um outro exemplo. Eu acredito que vocês conhecem os canais de stream, né? Netflix, Disney, Amazon, a Disney. E eles prometem o quê? Várias coisas, né? Você tem ali 1001 séries, você tem vários canais, você tem vários filmes, várias séries, episódios novos todos os dias. E muitas pessoas têm acesso a essas plataformas. Elas põem ali no débito automático, às vezes, muitas das vezes em todas elas. Todo mês uma fatia no débito, no crédito que passa lá. E deixa eu te falar, meu irmão, muitas das vezes, dependendo do que você assiste, não vai te edificar não. Dependendo do que você assiste, é muita perca de tempo. Às vezes você está semeando no lugar errado. Aquele valor, às vezes, pode ser o valor que vai te ajudar a se matricular no Rema. Vai ser aquele valor que vai te ajudar para você ir no acampamento de jovens. E às vezes está um monte de assinatura lá, e você não tem nem tempo para beber água. Tem lá um monte de coisas que você não consegue nem assistir. Sabe, quando você planta no reino de Deus, a palavra diz que a palavra de Deus não volta vazia. Pode ter certeza que se você está plantando no reino, meu irmão, é 100 por 1, você vai colher 100 por 1. Mas é pouco. Meu irmão, pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Ele não olha a quantidade, Ele olha o teu coração. E se o teu coração está alinhado, se o teu coração está de forma correta, eu vou ser fiel, meu Deus. Porque eu confio mais nele do que no dinheiro, do que na minha própria condição. Meu irmão, pode ter certeza que Ele vai te honrar. Pode ter certeza que Ele vai te honrar. Enfim, as pessoas elas têm assinatura lá. Todo mês desconta ali do cartão dela, das assinaturas dela lá. E ela não consegue assistir nada daquilo que as plataformas disponibilizam para ela. Ela não consegue desfrutar dos benefícios que aquela plataforma tem para ela. Trazendo isso para o lado espiritual. Cristo, Ele morreu na cruz. Ele se identificou conosco. Quando Ele morreu naquela cruz, toda a maldição, toda a doença, todo medo, toda ansiedade, todas as mazelas do diabo foram lançadas sobre Ele. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Todas as nossas dores e enfermidades. E quando Ele morreu, Ele ressuscitou. Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Meu irmão, você acha que lá, nas regiões celestiais, há medo? Há doença? Não há nada disso. Pelo contrário, lá você tem disponível para você tudo isso que eu citei para você aqui no início. Todos esses benefícios. Ele tornou você isso, essa nova criação, essa nova realidade.
E antes dele ir ao céu, ele falou para os discípulos: eu estou indo, mas eu vou deixar com vocês outro igual a mim. Eu vou deixar para vocês um consolador. E chegou um momento em que estavam todos reunidos ali no mesmo lugar, quando de repente, um vento impetuoso soprou. Todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios de poder, revestidos de poder. Dunamis dentro deles. Poder. Você tem noção disso, meu irmão? Eu fico imaginando, às vezes, eu estando naquele lugar, assistindo aquela cena, o quão extraordinário foi. Mas é para ser hoje. Dentro de você há poder. Dentro de você habita o Espírito Santo. Você é revestido de poder. Você tem autoridade contra as castas demoníacas. E aí Cristo fez tudo isso. E sabe por quanto? Por apenas R$0,00. É totalmente de graça. Está disponível para vocês. Mas o que acontece? Muitos estão como o elefante ainda, cheio da palavra, recebendo demais, mas não tem a fé de buscar, de pegar aquilo que já está disponível. Está lá de gratuito, de forma gratuita, mas ainda está presa às coisas do passado. Ainda está presa às coisas passadas e não consegue viver o novo que Cristo disponibilizou para elas. 2 Coríntios 2,16. Vai dizer o seguinte: antes de nós lermos, recentemente eu estive em um campeonato de futebol beneficente, em que meu pai ele organizou, e o pessoal, para a inscrição do futebol, era levar 1 quilo de alimento, né, para arrecadar alimento para a cesta básica. E naquele lugar, no final ia ter um prêmio simbólico, algo muito simbólico, e naquele lugar eu vi alguns jovens, sabe, dando a vida, se entregando para receber um prêmio simbólico, algo simples. Não tinha um valor ali monetário, um valor risório. Era algo de participativo. E eu vejo as pessoas do mundo assim, sabe? Lá fora, elas são como um leão. Tudo que dá, coloca na mão dela: não, vamos lá, vamos fazer. E faz de forma intensa. E se entrega para um futebol, para sei lá, qualquer outra coisa. Se entrega, sabe, vai de maneira intensa. E quando se torna cristão, quando conhece a palavra, vira um gatinho. É miau. Cadê a violência? Cadê o esforço? Cadê a dedicação? O reino de Deus, o reino dos céus é tomado por esforço e violência. É para tomarmos posse. Abre lá comigo antes em 1 Timóteo 6,12. Vai dizer assim: lute o bom combate da fé, apegue-se firmemente à vida eterna, para a qual foi chamado, e que tão bem você declarou na presença de muitas testemunhas. Meu irmão, apegue-se firmemente. Quando você pega algo, é firmemente, você não solta. É se apegar firmemente às coisas de Deus.
Só assim você vai poder desfrutar e viver dessa nova realidade, daquilo tudo que está disponível para você, que Cristo conquistou na cruz por você. É se apegar firmemente, lutar o bom combate da fé. Nós somos um povo da fé, meu irmão. Nós vivemos de fé em fé, não é de dúvida em dúvida. Não é, hoje eu acho que vai dar certo. Não, vai dar certo, porque nós somos um povo da fé, nós vivemos pela fé. Nós cremos daquilo que a palavra diz, que nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Voltando para 2 Coríntios 2,16. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora conhecemos de modo bem diferente. No princípio, o plano de Deus, desde o início, todos vocês, acredito que vocês sabem que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo, amém? No início, quando o homem teve acesso ao pecado, ele tomou parte do pecado, o que acontecia? O espírito do homem, ele caminhava, é como se ele tivesse caminhado de mãos dadas com Deus. E quando o homem teve acesso ao pecado, o pecado separou a comunhão entre Deus e o homem. A partir desse momento, o espírito já não tem mais controle. Quem começa a tomar o controle do homem é a alma. O homem começa a tomar decisões baseadas nos seus sentimentos, de maneira natural. Ele já não tem mais o espírito guiando. Ele já não tem mais o espírito que tinha comunhão com Deus guiando ele. Ele começa a tomar decisões erradas. Uma atitude atrás da outra, consequências atrás da outra. E começa a vir doença, começa a vir a miséria, começa a vir o medo, a insegurança, a tristeza, a dor, a insegurança. E aquela alma começa a sofrer. E como consequência o corpo começa a externar isso. O corpo começa a sofrer as consequências e começa a colocar para fora as marcas da consequência do pecado. Da consequência do pecado. Mas aí Cristo vem. Cristo vem e Ele se identifica conosco. Ele se identifica com a gente. E lá naquela cruz, Ele restaura novamente a comunhão. O véu se rasga de alto a baixo, restabelecendo essa comunhão. E a partir do momento em que o homem aceita novamente, aceita o Senhor como seu único e salvador da sua vida, o Espírito ele volta a ter o seu lugar de domínio. Quando nós aceitamos Jesus, a princípio não muda nada no lado exterior. Nós continuamos com a mesma cor de pele, com os mesmos olhos, com a mesma cor de cabelo, com a mesma altura. Mas o mundo espiritual, meu irmão, no seu espírito, ele foi transformado. Foi feito tudo novo. Tudo novo. Só que depende agora de você renovar a sua mente para fazer a sua alma entender que já foi feito tudo novo, que existe algo maior disponível. E quando a sua alma ela está renovada, a sua mente está renovada, a sua alma começa a entender, o seu corpo começa a externar para fora esse sobrenatural. Ele começa a externar para fora esse sobrenatural e você não começa a mais ver as coisas de maneira natural, com seus olhos humanos. Não, você começa a se ver da maneira que Deus te criou para ser. Mais que vencedor, assentado com Ele nas regiões celestiais, tendo tudo em ampla suficiência.
de maneira abundante, sem medo, sem doença, sem nenhuma maldição te afligindo. Sabe, quando, retornando a história do ano e 8 meses, 8, 9 meses mais ou menos, eu conheci a Verbo da Vida, de Arthur Nogueira. E o primeiro culto que eu vim aqui foi num culto, no antigo prédio, foi num culto de domingo. Era um culto de ceia. E quando eu pisei o pé na igreja, logo depois de eu estar buscando intensamente aonde Deus queria que eu estivesse, o lugar que Ele queria que eu estivesse, eu pisei o pé na igreja. Eu lembro que eu cheguei de boné, meio acanhado, com medo, tímido, com medo de julgamento. As pessoas vão olhar para mim, o que será que elas vão falar, né? E quando eu pisei os pés na porta da igreja, meu irmão, eu vi de novo o amor de Deus. Eu senti o amor de Deus, mas em cada pessoa que chegou lá para me cumprimentar. Sabe, essa igreja, os irmãos dessa igreja são maravilhosos. Esse povo é abençoado. Sabe, o William faltou me apresentar o teto, o forro da igreja. Ele me recepcionou, cuidou ali de mim, da minha entrada. Glórias a Deus pela sua vida, William. E eu lembro que eu sentei na última cadeira da igreja. O pastor, logo após a ceia, o momento da ceia, ele ministrou uma palavra. E essa palavra mexe comigo até hoje. Segunda Coríntios 5:17 vai dizer o seguinte: logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou. E uma nova vida, uma nova vida teve início. Eu não conhecia o pastor Fábio, eu não conhecia muito bem o pessoal da igreja, alguns eu conhecia, o pessoal que eu estudei. E dentro de mim eu sabia, com toda essa palavra que foi ministrada, dentro de mim eu sabia que eu não estava em Cristo. E era por isso que eu tinha uma vida vazia. Era por isso que eu buscava em lugares, buscava em pessoas, e nada preenchia o vazio que tinha dentro de mim. Eu cheguei na igreja doente. Eu cheguei com o nome endividado, na miséria. Quando eu morava aqui em Arthur Nogueira, na minha casa tinha apenas miojo e refrigerante Mogi. Era meu alimento. Eu contava as moedas para comprar 2 pães. Eu comia um de manhã no café e um no café da tarde. Uma vida miserável. Uma vida esmagada pelo diabo. Mas quando eu vi essa palavra, eu descobri que tinha algo novo para mim. Uma vida nova para mim que está disponível para você, meu irmão. Está disponível para você viver, isso é de graça. É de graça. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. O pastor chamou lá na frente as pessoas que queriam aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador. As pessoas que queriam se reconciliar com Cristo. E eu fui lá na frente. Eu fui lá na frente porque essa palavra ela mexeu comigo.
de certa forma no meu espírito, no meu interior, eu sabia que eu estava encontrando o meu lugar. Eu sabia que eu estava encontrando o meu lugar. E aí o pastor falou com a gente, eu tive um momento de reconciliação com Cristo, aceitei o Senhor Jesus como o meu único Salvador. Externamente não mudou nada. Mas eu saí daquele culto, eu saí daquele lugar com a certeza que meu espírito havia sido transformado, de que eu não precisava mais ter medo. Eu não precisava mais ter medo porque Cristo estava comigo dali em diante. Meu irmão, a transformação foi rápida. Foi rápida porque eu não conseguia aguentar mais. Eu começava, eu vinha nos cultos, eu entendia, eu começava a buscar, eu meditava em casa. O Senhor foi restaurando outras áreas da minha vida. Eu falei, meu Deus do céu. É sobrenatural, meus irmãos. Passou um mês, e eu falei, William, eu quero me batizar. Quero me batizar nas águas. Eu chamei o pastor, falei, pastor, eu quero me batizar. E aí teve o batismo dia 1º de julho. Eu queria mostrar para as pessoas o que tinha acontecido dentro de mim. A velha criatura morreu e nasceu uma nova em Cristo Jesus. Livre de doença, livre da miséria, da depressão, da ansiedade, da angústia, do medo. Livre de tudo aquilo que me afligia. O Senhor me atraiu para esse lugar com amor e com bondade. Com amor e com bondade. E a partir de então, depois que eu aceitei o Senhor Jesus como meu único Salvador, uma nova vida teve início. Uma nova vida teve início. Hoje eu posso sorrir de verdade, meus irmãos. Isso está disponível para você também. Mas sabe, é como o pastor pregou no culto de domingo e no culto de jovens. Está disponível, Deus pode fazer infinitamente mais. Mas o quanto você crê? O quanto você está crendo nisso? Para receber? Ele já fez, a parte dele ele já fez. Mas você precisa crer, meu irmão. Você precisa usar a sua fé para tomar posse. Se apegar firmemente. Não deixar as situações do mundo, sabe, o falatório, as opressões do diabo dominar você, não. Você tem autoridade. Manda embora os pensamentos ruins, pensamentos errados. Pensai nas coisas lá do alto. Quando começar a vir os pensamentos, eu falo, opa, isso aqui não é de Deus. Começa a pensar nas coisas de Deus. Vai ler sua Bíblia. Vai orar, vai meditar, vai se entregar. Vai ser intencional. Sabe? E eu estou caminhando. Eu estou prosseguindo. Eu sei que muito mais o Senhor tem para fazer. Na minha vida e na sua vida também. Nessa igreja de Arthur Nogueira. Como Paulo disse, vai lá em Filipenses 3:13, 3:12, por favor. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Meu irmão, Paulo fez o que fez. Olha o que Paulo fez na Bíblia. Olha a história desse homem, tudo que ele sofreu. Tudo que ele viveu. E ele disse que ainda não alcançou a perfeição. Tem muita lenha para a gente queimar ainda, meu irmão. Tem muita coisa nova ainda por vir. É de fé em fé.
Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Aonde você tem concentrado os seus esforços? Você ainda tem pensado no passado? Você ainda está preso ao passado? Ou você está concentrando seus esforços em olhar e viver aquilo que está diante de você? Essa nova vida que Deus te inseriu, que Cristo conquistou para você lá naquela cruz. Nós temos que olhar para as coisas que estão adiante. Nós não somos dos que retrocedem. Nós ficamos firmes na palavra e avançamos para as coisas que estão adiante. A nossa vida é de fé em fé. É de fé em fé. Não há mais medo, não há mais miséria, não há mais doença. Você, a partir do momento que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o pacote foi completo, meu irmão. Hoje você pode, não pode existir nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar na sua vida. Você é filho de um Deus grande, poderoso, você não pode declarar pequeno. Você não pode dizer menos daquilo que Cristo diz que você é. Começa a parar de olhar as coisas de maneira humana, de maneira natural, e começa a ver as coisas de maneira espiritual. Quem Cristo criou você para ser, da maneira que Deus criou você para ser. Você é mais que vencedor, meu irmão. O que Cristo conquistou naquela cruz não foi pouco. O sacrifício dele não pode ser em vão. Não pode ser em vão, nós temos que fazer valer a pena. Nós conquistamos a vida eterna, mas aqui na terra, não é para a gente viver de qualquer jeito. É para vivermos de maneira abundante. Sabe, muda a mente, renova a mente constantemente. Constantemente. A velha vida acabou. A velha vida acabou. Já não dá para viver como antes. Não dá. Não dá para retroceder. Uma nova vida teve início. Uma nova vida teve início. E isso foi o que o Senhor colocou no meu coração alguns dias atrás. E eu tenho certeza, meu irmão, que você foi edificado com essa palavra. Porque o que está dentro de você é maior do que habita lá no mundo. É maior do que aquele que habita no mundo.